Graça e paz, queridos e queridas. Tem como virar um pouquinho para cá, filha, essa luz? Por favor, daqui também. Abra sua Bíblia, por favor. Poder sentar. Abra sua Bíblia. Pastor Sandro, faça o favor, meu filho. Abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo de número 4. Primeira de João, capítulo número 4. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos ler. Senhor Jesus. Vamos ler a princípio o versículo de número 13. Não é Evangelho de João não, viu, irmãos? É lá antes de Apocalipse. Beleza? Glória a Deus. Aleluias. Vamos ler? Sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele e ele em nós, porque ele nos deu vida que procede da sua vida, que vem do seu Espírito. Essa é a parte que você diz amém. Vida que vem do seu Espírito. Diga amém. Além disso, vimos por nós mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Quem confessar que Jesus é o Filho de Deus, participa de um relacionamento íntimo, estável com Deus. É por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Minha tradução, a tradução mensagem. Talvez esteja aí um pouquinho diferente da de vocês. Amém? Como é que está o verso de número 13 na tradução de vocês? Só o 13. Vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3 agora. Só uma pessoa agora? Pois que nos deu o seu Espírito. Diga que bênção. Amém, queridos? Eu não sei se é melhor acender um pouco as luzes, porque eu estou de terno preto, cenário preto. Ainda bem que eu sou bonita, aí o pessoal consegue até me enxergar, né? Acho que fica melhor um pouquinho se a gente acender essa luz aí. Ó. Vamos lá? Queridos, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, sobre esse amigo, Espírito Santo. Queria falar hoje sobre nos deu o Espírito. O que nos deu o Espírito. Quando nós olhamos para a palavra, nós passamos a perceber algumas verdades. A verdade é essa que nós não podemos abrir mão. Às vezes nós pensamos que o Espírito Santo é um acessório do Evangelho. E o Espírito Santo não é um acessório.
Você só está no Evangelho por causa do Espírito Santo. Porque se não fosse por meio do Espírito Santo, você não estava no Evangelho. Quem está entendendo, irmãos? Olha para mim, por favor. Quando nós decidimos comprar um carro, e depois da venda, ou quase finalizando a venda, quando o vendedor percebe que praticamente 100% você está ali fechado em comprar aquele carro, ele começa a lhe oferecer alguns acessórios, sim ou não? Ele começa a lhe oferecer um som, ele começa a lhe oferecer um vidro elétrico, né, assim? Negócio lá para o vidro conforto, para você não ficar lá, né? Ou seja, o vendedor vai lhe apresentando vários acessórios. Você tem a opção ou não de o quê? De comprar, de negociar o acessório. Quem está entendendo, irmãos? E aí quando a gente... Você pode sair sem qualquer acessório daquele carro ali. Você pode sair com um carro sem um som. Você pode sair com um carro sem ser com vidro elétrico, sem alarme. Você pode abrir mão dos acessórios. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo, irmãos? Você que está em casa está entendendo? E aí nós chegamos aqui e muitas pessoas estão até pensando que o Espírito Santo é um acessório, que podemos sim viver no Evangelho sem o Espírito Santo. E isso é uma mentira. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que nos trouxe para o Evangelho. Quem está entendendo? Primeiro, irmãos, nós não cremos. Primeiro nós nos arrependemos. Depois que nos arrependemos, passamos a crer. Nós não nos arrependemos. Nós não cremos e depois nos arrependemos. Primeiro nos arrependemos e depois passamos a crer. E quem gera esse ato de arrependimento na vida da pessoa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. E aí nós olhamos para essa realidade e percebemos o seguinte, irmãos. E depois que passamos por essa obra transformadora por meio do Espírito Santo, nós queremos viver independente, ou então vivendo tipo, eu consigo viver sem o Espírito Santo. Ninguém consegue, irmãos. Está fadado ao fracasso espiritual, está fadado a um desviar. Então eu preciso compreender que a palavra diz que Ele nos deu o Espírito. Eu lhe faço uma pergunta. Tem muitas coisas que nós entregamos e damos às pessoas, sim ou não? Sim ou não? Tem coisas que você deu para alguém e que você olhou e que você falou de fato, isso aqui é muito precioso. E a pessoa que recebeu, ela avaliou no presente que recebeu a nobreza da sua intenção, da direção dela, viu, filhinha? Ela avaliou, ela viu, ela percebeu diante daquilo que você presenteou. Quem está entendendo? Vamos lá. Você ganha um presente, uma bijuteria, custou R$2, R$5, ou como diz o outro, custou R$5, né? E uma outra pessoa lhe deu um presente que custou, um brinco que custou R$1.300. Os valores é diferente? Sim ou não? O que é mais valioso? Aí talvez você com sua mente religiosa, por favor, entenda muito bem a ilustração. Não, bispo, o que importa é porque a outra teve condição de dar apenas aquele brinco que custava R$5. Não, ela tinha uma condição melhor. Mas ela quis dar o quê? Ela poderia ter entregue sim um brinco, ou comprado um brinco de R$1.300. Mas ela quis comprar aquele mesmo de R$5, porque ela é canguinha. Quem está entendendo? E quantas pessoas, exemplo, tire por você, quantos de nós podemos apresentar algo melhor para Deus, mas apresentamos qualquer coisa? Mas perceba, o Senhor não apresentou qualquer coisa. Você vai olhar para João capítulo 14 e você vai perceber que Jesus fala, olha, eu preciso ir,
Porque se eu não for, o Pai não vai enviar o outro. A palavra Espírito Santo, irmãos, no grego vem de paráclitos. De quê? E ele vai muito além. Consolador, ajudador. Então, quando nós entendemos quem é o Espírito Santo, a gente passa a entender a missão do Espírito Santo. A gente passa a compreender a relevância do Espírito Santo para as nossas vidas. E aí você começa a entender o valor do Espírito Santo. E aí você começa a entender que não tem como viver um cristianismo sem o Espírito Santo. E aí você vai ver várias referências. Olha, não apagueis o Espírito. Não entristeça o Espírito. E você percebe a palavra sobre a pessoa do Espírito Santo, que a gente pensa que ele é inferior, que ele... Não, irmãos. Nós até usamos essa linguagem, mas não está na Bíblia, irmãos. Trindade, trino. Deus é trino. Ok? E aí nós pensamos o seguinte, que o Espírito Santo é... E a palavra, quando Jesus fala, eu enviarei outro, o Consolador, o Espírito da verdade, a palavra no original é paráclitos, aquele que vai estar com vocês. Mas tem um objetivo, irmãos, isso que eu acho lindo. É aqui que a gente começa a compreender a revelação da palavra. Abre aí em João, agora é Evangelho de João, tá? Deixa lá no 1 de João, mas abra em João, Evangelho de João, por favor. Vamos ler primeiramente. Vamos ler primeiramente o capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo 14, por favor. Versículo de número 16. Evangelho de João 14, versículo de número 16. Quem achou, diga: bom dia, Espírito Santo. Como é que você acorda o seu dia? Acordou, vai fazer os afazeres da vida. Talvez nesse momento que você está lembrando que você tem o Espírito Santo. Quando começou a adoração, e hoje é culto do Espírito Santo. Não existe culto do Espírito Santo, irmãos. Nós decidimos, buscamos do Senhor, ministrar uma série para a igreja, para que juntos pudéssemos aprender mais sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí tem momentos na vida que a gente esquece. Esquecemos ou não esquecemos? Mesmo você falando que não, que não, mas esquece. Olha aí, por favor, versículo de número 16, 17 e 18. E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro. Outro o quê? Presta atenção, olha o termo. E Ele vos dará, Júnior, outro Consolador. O que é que Jesus está falando? Eu estou consolando vocês, mas irei ao Pai, mas Ele irá enviar outro Consolador. Amém? Outro Consolador. Vamos lá, presta atenção. A fim de que esteja para sempre. A fim que esteja para sempre. Então a finalidade, olha para mim, irmãos, do Espírito Santo na minha e na sua vida é para estar conosco, filhinha, para sempre. Ou seja, um dia todos nós iremos passar a eternidade com o Espírito Santo. Mas isso, Maílson, já começa aqui, Lívia, a gente compreendendo a pessoa do Espírito Santo. Ele não é uma força ativa como algumas religiões pregam. Ele é o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito, irmãos, quando o corpo de Jesus estava lá, o corpo morreu. Quem está entendendo? Mas foi ressuscitado ao terceiro. Quem foi que trouxe ressurreição? O mesmo Espírito que ressuscitara Jesus de Nazaré passou a habitar na minha e na sua vida. Então nós não podemos desprezar
não podemos menosprezar, nós precisamos compreender a pessoa do Espírito Santo. Verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode, que o mundo não pode. Irmãos, vamos lá, a partir daqui, olha para mim, você começa a entender a posição que Deus lhe colocou. Se o mundo não pode receber, quem é o mundo aqui, queridos? São aqueles que estão lá servindo a Satanás. Eles não têm o Espírito Santo na vida deles. Aí a palavra vem e diz assim, ó: vós não recebestes o Espírito do mundo, mas recebestes o Espírito Santo. Irmãos, há um selo na minha e na sua vida. Aí se o mundo não pode receber, quem pode receber? Quem pode receber? Quem pode receber? Quem pode receber são todos aqueles que foram conduzidos pelo Espírito Santo ao arrependimento. Porque você se arrependeu, você passou a crer no Evangelho. Não tem como crer no Evangelho sem primeiro o quê? Se arrepender. Perceba, um monte de gente aí conhece o Evangelho. Conhece ou não conhece? Tem um monte de gente desviada do Evangelho. Tem ou não tem? Aí ele fala que conhece, mas o conhecimento gera alguma mudança na vida deles? Por quê? Porque conhecer não permitiu que eles passassem por um processo de arrependimento. Mas o arrependimento me leva não só a conhecer, mas me leva a praticar. Diga bem. Aí a palavra diz: porque não vê, nem o conhece. Vós, o quê? Porque ele habita convosco. Olha que coisa, irmãos. Além de habitar, ele estará em vós. Forçação de barra, né? Não bastava só falar assim, ó, ele habita. Aí eu falei, ele habita convosco. Para você entender, crente, ele está em você. Ai, que amém, mais de desviado, hein? Diga amém. Irmãos, o que seria da igreja se não fosse a ação do Espírito Santo? O que seria de mim, o que seria de você? Os irmãos da introdução quiser, entre, queridos. Fica aqui dentro, venha. Pode entrar, amados, pode entrar, queridos. Não entrar, Ficarão de fora os outros, vocês são de dentro. Apocalipse fala sobre isso, mas deixa para lá, em outro momento eu prego. Vamos lá, diga, eu fui conduzido ao arrependimento por meio do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas estão se desviando. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Ela até foi conduzida ao arrependimento pelo Espírito Santo e tal, mas depois ela passou a ignorar a pessoa do Espírito Santo. Ela passou, filhinha, a ignorar. Fazer pouco caso. Tipo, eu vou ser um crente independente. Não existe, irmãos. Nós precisamos depender todos os dias do Espírito Santo de Deus. A força do cristão está na dependência que ele tem do Espírito Santo. É essa dependência que vai lhe conduzir diariamente a fugir da aparência do mal. Você não vai brincar com o pecado, você vai fugir da aparência. Parece, não está confirmado não, viu? Mas eu vou sair. Por que eu vou sair? Porque o Espírito Santo já está sinalizando. Não é para você flertar, você brincar com o pecado. Mas quando o Espírito Santo está apagado na vida do crente, irmãos, o crente, ele não leva a sério a pessoa do Espírito Santo. Ele pensa o seguinte: não, eu vou vencer essa situação sozinho, eu não dependo do Espírito Santo. E isso é uma mentira. A força do cristianismo está na pessoa do Espírito Santo. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? Perceba, quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos, quem é que nos leva ao arrependimento? Quem? Mas por que ele nos leva ao arrependimento? Para que não seja interrompida a nossa comunhão. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Para que ele não... Porque, irmãos, olha para mim,
o diabo vai cauterizando a mente da pessoa cristiana. Perceba, hoje você tem uma visão clara. Vamos lá. Antigamente você mentia. Quem mentia aqui? Todo mundo. Você mentia. A sua mente não falava praticamente nada para você. Pelo contrário, você achava que você estava certo, que você estava se dando de bem. Era ou não era? Pode falar, irmãos. Se você não fala nada, fala, está mentindo de novo. O Espírito Santo não está agindo na sua vida. Mentia ou não mentia? Achava que estava certo ou não achava? Se sentia na vantagem ou não se sentia? Mas se mentir hoje? Se mentir hoje, hein? Parece que está todos os olhares na nossa direção. Uma mentirazinha branca. Que você vai para o inferno. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Perdoa, Senhor. Oh, Senhor. Oh. Quem é que faz isso, irmãos? Brincadeiras à parte. Quem é que nos conduz a essa verdade? É o Espírito Santo. Então não tem como, queridos, por favor, preste atenção. Não tem como vivermos um evangelho sem a pessoa do Espírito Santo, desprezando. Agora, minha filha, olha que texto lindo. Verso de número 18. João, Evangelho de João 14, 18. Olha que coisa poderosa, queridos. Olha que coisa linda, por favor. Olha a finalidade. Olha a proposta. Para quê, amados? Não vos deixarei o quê? Voltarei para vós. Coisa linda. O que seria, irmãos, da igreja sem a pessoa do Espírito Santo? Não existiria igreja. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então a força da igreja está na dependência que ela tem do Espírito Santo. Aí o Senhor, presta atenção, irmãos. Existia a Shekinah, a presença de Deus. Ela antigamente, na velha aliança, habitava em templos. Joséfo foi o maior historiador, o camarada mais próximo ali do original, de revelação que tinha, de entendimento bíblico. E ele fala o seguinte, que quando o sacerdote entrava no templo para oferecer sacrifício, ele ia com a sua bata, com a sua roupa sacerdotal cheia de sinos e com uma corda amarrada na sua cintura. À medida que ele se movia, os sinos iam o quê? Tocando. Quem está entendendo? Isso era um sinal que o sacerdote estava vivo, porque tamanha era a presença de Deus dentro do santuário. Mas se, porventura, ficasse tudo em silêncio, eles já tinham noção, era para puxar a corda, porque o sacerdote tinha o quê? Morrido. Aí o Senhor vem e fala o seguinte, olha, eu não habito em templos feitos por mão de homens. Mas habitava ou não habitava a presença do Senhor? Sim ou não? Aí você vem para o Velho Testamento e perceba o seguinte, meu filho, você foi feito à imagem e semelhança de quem? Você é templo de quê? Mas quem foi que fez você? Então, se Deus não habita em templos feitos por mão de homens, Ele vai habitar em templos feitos por mãos de quem? E você é de quem? E não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Está entendendo, irmãos? Aí eu lhe faço uma pergunta. Olha o valor que você tem para Deus. Tudo isso aqui é para você não sair do radar de Deus. Eu não irei deixar vocês órfãos. Não irei deixar vocês à toa a ver navios. Eu irei rogar ao Pai e Ele vai enviar outro, o Espírito, Paráclitos, o Espírito, o Consolador, o Ajudador, aquele que, além de estar em vocês, irão interceder por vocês. Quem está entendendo, irmãos? Aí a palavra vem lá em Coríntios e diz assim, olha, o Espírito distribui dons conforme o quê? Conforme o querer dele, ou seja, conforme a vontade dele. De acordo com a vontade do Espírito Santo, ele vai distribuindo dons sobre a igreja. Então isso mostra que o Espírito Santo tem vontade. E só tem vontade uma pessoa.
Entende? Não é uma força, é uma pessoa. Aí vem lá, Tiago fala assim: ou não sabeis que o mesmo Espírito tem ciúmes de vós? Características de quê? E por que nós desprezamos ele? Perceba que quando nós nos voltamos para Deus por meio do seu Espírito em sinceridade de coração, sentimos ou não sentimos a pessoa do Espírito Santo? Sentimos ou não sentimos? Olha a pergunta que eu vou fazer aqui essa noite, mas fale com muita sinceridade. Você está diante do Espírito Santo, ele está na tua vida. Quem aqui já foi tomado, mas não foi porque confessou um pecado, não, nada disso, em um momento de culto, de comunhão na sua casa, de devocional, no carro dirigindo, não sei aonde, quem aqui já foi tomado por um quebrantamento que você não e algo se movendo na tua vida, e a bondade do Senhor, você conectado com o Senhor, você ali naquele fluir tremendo, naquele fluir poderoso, e você foi tomado, e você tentava conter as lágrimas, e você soluçava chorando, mas não era por tristeza, não era porque você estava passando por um momento difícil, era porque de fato um quebrantamento poderoso invadiu o teu ser. Quem já passou por essa experiência? Quem foi que fez isso? Então nós precisamos olhar para o Espírito Santo com uma perspectiva diferenciada, irmãos. Eu preciso entender isso. Olha que coisa maravilhosa. O Pai fala o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, vós o conheceis. Irmãos, quando é que passamos a conhecer uma pessoa? Quando passamos o quê? A conviver. Sim ou não? Mas tem como você conviver com uma pessoa e não conhecê-la? Se você não prestar atenção, se você não dá atenção para ela. Vamos lá, presta atenção. Quantos pais estão convivendo com seus filhos e não conhecem seus filhos? Porque o pai sai de casa, o menino está no celular. Quando o pai volta, o menino no celular continua. Ou então está trancado no quarto, fazendo alguma coisa, não tem relacionamento, entende? Convive no mesmo teto. Aí lá na frente o pai: eu não sabia, mas estava tudo o quê? Então, às vezes, irmãos, nós estamos assim. A gente está convivendo, mas não conhecemos de forma profunda. A gente olha para terceiros, olhamos para o irmão, para a irmã, e percebemos uma ação, percebemos um mover do Espírito Santo na vida daquele irmão. E até desejamos, mas não queremos pagar o mesmo preço que o irmão paga, que a irmã paga. E que preço seria esse, bispo? Você passar a dar mais importância à pessoa do Espírito Santo. Você passar a entender que ele deseja sim se relacionar com você. Não é, eu aceitei a Jesus. Não, não, queridos. Tem águas mais profundas. Quem está entendendo? Aí voltando para o texto base que nós pregamos, que nós passamos, que realizamos a leitura, sabemos que estamos vivendo uma vida plena. O que é algo pleno, filha? Completo, algo pleno nele. Nele quem? E ele em nós. Olha que coisa linda, irmãos, presta atenção no texto. 1 de João, capítulo 4, versículo 13 apenas. Sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele, e ele em nós, porque ele nos deu vida que procede da sua vida, que vem do Espírito. Diga, vida plena. Perceba uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, irmãos. E perceba alguém que não é cheio do Espírito Santo. Vamos lá. Quem é cheio do Espírito Santo, o que gera felicidade no seu coração, na sua vida, não é o que ela possui, mas é aquilo que ela já tem dentro dela. Quem está entendendo? As outras coisas é tudo acréscimo de Deus. Mas olha uma pessoa
tem tudo e não tem o Espírito Santo, sempre para ela está faltando alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Olha uma pessoa plena no Espírito Santo, plena no Senhor. Você não pega essa pessoa murmurando, se queixando da vida, mas ela compreende o seguinte, que o Senhor satisfaz ela. O Senhor é tudo para ela. E as coisas, irmãos, eu passo a nutrir sempre eu estou nutrindo um sentimento. Tudo que chega na minha vida é acréscimo. Porque o que eu mais preciso eu já tenho. Todas as vezes que alguém aqui na igreja, Cláudio, está fazendo aniversário e eu oro, parece um jargão, mas não é. Senhor, abençoe essa pessoa, que o maior presente que ela possa receber, Pai, que de fato ela já tem, que é o Senhor. Existe um outro presente do que esse, do que ter o Espírito Santo dentro dessa pessoa, vivendo com ela, dando vida plena para ela. Ah, bispo, mas aconteceu esse negocinho, é bom, mas quando você coloca os teus olhos nisso que pode acontecer e quando não acontece, aí a vida do crente fica um tédio, é ou não é? É uma vida chata, é uma vida não sei o quê, é porque ele está olhando para o lugar errado. Porque Paulo sabia passar por todos os momentos. Porque o que completava Paulo não era o que ele tinha ou o que ele deixava de ter. O que completava Paulo era o que ele possuía. O Espírito Santo. Quem está entendendo, irmãos? Então nós precisamos olhar para a pessoa do Espírito Santo com uma perspectiva diferenciada, com uma perspectiva diferente. Por favor, abra aí, Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler, por favor, o verso de número 7 e 8. Olha que coisa linda, irmãos. Quem pode ler bem alto? Versículos 7 e 8. João, Evangelho de João, capítulo 16, 7 e 8. Olha que coisa linda. Diga convencimento. Você, todos nós que aqui estamos, só estamos no Evangelho porque o Espírito Santo nos convenceu. Ele nos convenceu. E a partir desse convencimento veio o que? Diga, arrependimento. Se não há arrependimento, Átila, não há remissão de... Então o Espírito Santo, ele é fundamental na vida do cristão, queridos. Se você passar um bom tempo sem beber água, você pode morrer desidratado. Sim ou não? Se você vai para um deserto e lá está 40, 50 graus, o sol está daquele jeito, e você não tem água, quem está entendendo? Você não tem água, tem um biscoito, tem isso, não tem água. E aí, primeiro dia você até dá um jeito, mas no segundo dia, e você precisa avançar, você precisa passar pelo deserto. Chega um tempo que o seu corpo, você começa a delirar, você começa a ver coisas, porque o seu corpo está desidratado. Ele precisa de água. Quantos por cento é o nosso corpo de água, você sabe? 70%? Imagina. A orientação é que todos os dias, a depender do peso, a depender da pessoa, ela tem que beber quantos litros de água? Quando falta água no nosso bairro e passa 5 dias sem água, a gente valoriza ou não valoriza a água?
Sim ou não? Sim ou não? Aí um garrafão que era R$7 de 20 litros vai para R$30. Não. Calma, irmãos, é só uma ilustração, a irmã repreendeu aqui. Está repreendido. Lembra da greve dos caminhoneiros? Lembra? Coisas que custava, começou o quê? Calma, irmã, mas deixa eu voltar para a água. A irmã já me levou para a greve dos caminhoneiros, porque, ô irmã, calma aí, que violência. Aí a gente passa a dar valor à água, sim ou não? Sim ou não? E aí quando você olha para aquelas fotos daquela galera lá na África, e eles em um poço de lama com a cabeça, tentando hidratar o corpo dele, bebendo, você olha e você vê aquilo ali como? Aqui nós lavamos o nosso carro, sim ou não? Quantos litros de água para lavar um carro? Lavamos a calçada. Rapaz, a Amazônia é nossa. Aqui tem muita água. É ou não é? Desperdiçamos ou não desperdiçamos? Hã? Sim ou não? Quem tem criança em casa que o diga, hein? Para tomar aquele banho de chuveirozinho, hein? Verdade ou não é? Mas quando fica estreito, irmãos, bairro tal, bairro tal, bairro tal, e você percebe que o seu bairro está naquela lista lá negra. Economize aí, encha os baldezinhos aí, porque 10 dias sem água, irmãos, o povo vai para a rua, faz protesto, embasar, queremos água, não é, irmão, com baldezinho, mas depois que normaliza, a água perde o valor, sim ou não? A mesma coisa, não permita que isso aconteça para você dar valor ao Espírito Santo. Você hoje está em plena comunhão com Deus por meio do Espírito. Aí quando a pessoa se esfria na fé, quando ela passa por uma prova espiritual, e ela começa a perder o interesse pelas coisas de Deus, e aí de uma hora para outra ela se vê em um ambiente, em um cenário caótico, um cenário de destruição, em um cenário que a vida dela, toda a história dela está em risco. E aí ela lembra da pessoa do Espírito Santo e ela fala consigo mesmo: porque eu não valorizei a pessoa do Espírito Santo? Porque eu não consegui compreender os sinais do Espírito Santo? Você está conduzindo o seu carro e aí você vê um semáforo lá na frente, irmãos, a alguns metros, e aí você vê algo amarelo. Aquilo é um sinal que vai ficar vermelho, um sinal para você o quê? Entrar em um processo já de o quê? Tem gente que acelera, mas tem gente que já treinou a sua mente para ir freando. Quem está entendendo? É melhor ele parar para não provocar um acidente e ele ser a vítima, ou ele tirar a vida de alguma pessoa. E quantos sinais acontecem? O Senhor está falando por meio do Espírito dele, falando comigo, falando com você, falando com a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É assim que está escrito, sim ou não? Está sinalizando: não brinque, não vá, abra mão, se afaste disso. Eu não quero você aí, você precisa renunciar a isso. Mas nós não conseguimos de fato obedecer os sinais do Espírito Santo. Rompa com essa amizade. Vem a palavra na nossa mente. As más conversações corrompem os bons costumes. Vem a palavra, um abismo chama outro abismo. É o Espírito Santo nos fazendo lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. E aí nós desprezamos os sinais, desprezamos as alertas. E aí quando pensa que não, estamos envolvidos em um ambiente hostil, de frieza espiritual, desânimo espiritual, não queremos mais caminhar, somos atraídos e vencidos pelo pecado,
passamos a saborear o pecado. O pecado mais uma vez passa a ter gosto. O pecado mais uma vez passa a ter sabor. E uma vez vencido pelo pecado, mergulhamos nele. Porque quem comete pecado se torna escravo do pecado. Mas por que desprezamos o quê? O Espírito Santo. E nós precisamos, amados, guarde isso, por favor. Precisamos entender que o Espírito Santo está falando conosco diariamente. Diga amém. O Espírito Santo está falando conosco o quê? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá. Graças a Deus ele nos convenceu. Graças a Deus nos permitimos, nos abrimos. Mas, queridos, não é só apenas convencer-nos. Tem algo além, tem algo poderoso. Coríntios fala que o Espírito Santo vai dispensar, vai liberar, vai compartilhar os dons espirituais. A questão é que a gente estamos tão no automático que nem buscamos mais os dons espirituais, não buscamos com zelo. Quem está entendendo? E aí quando a gente vê alguém se movendo nos dons espirituais, a gente fica só olhando e pensamos que é algo distante, que é algo de outro mundo, que é algo restrito apenas àquela pessoa, e eu quero dizer que não é. É para a igreja, a multiforme graça de Deus, a manifestação, ou as diversas formas de Deus se manifestar, multiforme graça de Deus, é para toda a igreja. Para toda a igreja. Quem está entendendo? E assim, diz a palavra, o corpo é edificado. Quem está entendendo? Um fala em línguas, o outro tem um dom de interpretação. Quem está entendendo? O outro tem um dom da fé, o outro tem um dom de milagres, o outro tem um dom do amor. O outro tem um dom para socorrer as pessoas. O outro tem um dom para ser hospitaleiro. Recebe bem as pessoas, isso é um dom. Quem está entendendo? Aí a palavra fala assim, ó, buscai com zelo. O quê? Mas nós buscamos. Seja sincero, nós buscamos. Então, até o momento de terminarmos essa série sobre o Espírito Santo, a gente vai dar um foco também sobre os dons espirituais. Para você compreender, bispo, isso aí é para a igreja pentecostal. Que igreja pentecostal, irmãos? Isso é para a igreja de Jesus. Mas eu vim de uma igreja, pastor, que não crê nessas coisas. A questão não é a igreja, é você. Você crê, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Agora tem gente que fica confundindo o dom com o movimento, né? Vai sapatear, bispo. Isso é um movimento, irmão, isso não é dom. Dom de ficar sapateando, dom de ficar rodando. Não existe isso. Que glória, irmãos. Que glória, preste atenção para dar glória no momento certo. Isso não é dom. Quem está entendendo? Isso não é dom. Às vezes é uma performance para dizer que tem um dom. Quem está entendendo? Dom de discernimento. Você sabia que tem? Você sabia que tem? Você sabia que tem? Qual é o maior dom? O dom do amor. Então, eu não posso, a igreja não pode, por favor, preste atenção, abra sua Bíblia aí rapidinho. A igreja não pode desprezar o Espírito Santo, a igreja não pode desprezar
A ação do Espírito Santo, queridos. Abriu sua Bíblia? Por favor. Efésios capítulo 5, verso 18, por favor, rapidinho. Vamos ganhar tempo aqui. O que é que está escrito? Rapidinho, me ajudem. Mas não vos embriagueis com vinho. O quê? Mas enchei-vos do... Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quando uma pessoa está embriagada com vinho, vou aqui trocar em miúdos para vocês. Ela é controlada pelo vinho, sim ou não? Sim ou não? Ela é controlada. Ela faz o que ela quer? Ela faz o quê? O que a sua embriaguez conduz ela já para fazer. Quando a Bíblia diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, o que a palavra está querendo dizer? É o seguinte, ó, não, você não se perde, você não perde o controle quando alguém toma vinho, perde ou não perde o controle? Você não, alguém. Alguém falou, perde, está tomando, vigie, viu? Vamos lá, irmão, estou brincando. Quando alguém lá fora toma vinho, ela não fica ou não fica? Ela perde o controle ou não perde? O que a Bíblia está querendo ensinar é o seguinte, meu filho, você precisa se encher do Espírito Santo até perder o controle. Perder o controle em que aspecto, bispo? Não é a minha carne que vai prevalecer, nem a sua carne, mas vai ser o controle do Espírito Santo na minha e na sua vida. Aí nós perdemos o controle, irmãos. Olha para mim, por favor, perdemos o controle. Alguém que é cheio do Espírito Santo, você vai ver a atitude, o linguajar, o seu comportamento, o que ela faz, irmãos, tudo na direção do reino. Por quê? Porque ela saiu de cena e o Espírito Santo assumiu o controle da vida dessa pessoa. Diga aleluias. Diga, eu vou perder o controle por causa do Espírito. Não é perder a consciência, mas é você perceber que antigamente você iria agir, se algo chegasse diante de você, se apresentasse, você ia agir dessa forma, mas agora você não age mais. Por quê? Porque você perdeu o controle. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse perder controle aqui, irmão, é de ficar parecendo insanidade. Roda. É Jequiti? Não, irmãos. Eu estou falando perder o controle, você ser alguém sensato, maduro em Deus, entende? Isso aqui se apresentava, eu me comportava dessa forma, mas agora eu me comporto assim. O pecado batia na minha porta, eu me apresentava assim, eu ia na direção do pecado. Hoje não vou mais, por quê? Porque o Espírito Santo tem o controle da minha vida. Quem está entendendo? Sim ou não? Então, a proposta é, ele já está em nós, mas ele quer, transbordar. Ele quer transbordar. Enchei-vos do Espírito Santo. Como é que está aí essa taça chamada você? Está pela metade, bispo. Bispo, está mais vazio do que pela metade. Está acima da metade. A proposta é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Ser cheios do Espírito Santo. E aí quando você começa a compreender essa verdade, o Espírito Santo deixa de ser alguém que você de vez em quando se lembra para ser alguém que você jamais esquece. Vou repetir. O Espírito Santo deixa de ser alguém que você de vez em quando se lembra para ser a pessoa que você nunca esquece. Você acorda, bom dia Espírito Santo. Você entra no seu carro para ir trabalhar, Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor está comigo. E as pessoas pensam que você está doida.
Por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Ele está aqui comigo, oh glória, aleluia. E aí é outra realidade, irmãos. Eu não estou aqui fazendo uma performance não, eu me arrepiei todo aqui agora, irmãos. Porque isso aqui não é uma retórica, não é um discurso vazio. Ele está na minha vida, Ele está na tua vida. O Espírito Santo, irmãos, está nas nossas vidas. Quantas vezes o Espírito Santo nos acordou de madrugada, querendo se revelar, querendo falar, querendo mostrar a intimidade do Senhor, e pensamos que foi, estou com sede, deve ser. Aí chegou na geladeira, não, acho que é fome, viu? Comeu tudo que estava na geladeira. Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo desperta a gente. O Espírito Santo fala assim, venha, fique a sós comigo agora, eu quero me revelar para você. Mas a gente está tão distraído, irmãos. Ontem eu saí com meu filho, rapidinho, tive um momento com as crianças, aí ele viu uma espada lá e falou assim, papai, primeiro ele queria um martelo, né? Aí depois uma espada. Eu falei, rapaz, esse cara vai dar espadada em quem? Os anjos já estão aqui cheios de espada, mais um. Mas vamos lá. Rapaz, quando eu me aproximei com Lucas, irmãos, assim estamos nós muitas das vezes. E Lucas viu espada, viu boneco, viu não sei o quê. Irmãos, eu olhei para o rosto de Lulu, irmãos, eu dei tanta risada internamente. Falei, que figura ele. Quero isso, quero aquilo. Quero. Papai. Ele nem olhava para mim, irmãos. Olhando para os brinquedos, 24 anos, irmãos, viu? Um negocinho lá cheio de brinquedos. Os olhos chega a brilhava. Às vezes estamos assim. Assim como o bispo. Uma hora falamos para o nosso pai, não, eu quero isso. Mas quando nós nos apresentamos e nos aproximamos de algumas realidades, não sabemos mais o que queremos. Pegou a chave? Pegou? Hã? Não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero que Deus flua na minha vida, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um... Aí quando outras coisas passam a se aproximar da gente, ou a gente se aproxima de algumas coisas, aquele desejo que a gente tinha, já não é mais tão forte assim. Continua sendo uma opção, mas não é mais a nossa prioridade. Lucas olhou para mim e falou assim, pai, ali o martelo, pai, eu quero um martelo, pai. Aí foi no meu ouvido, pai, hoje é dia da criança. Aí eu, sim, hoje é dia que o senhor tem que comprar presente e me dar embrulhado. Falei, que menino esperto. Aí eu falei, vamos lá comprar. A mulher X, eu falei, é Y. Né? Negociação, né? Falei, é Y. Ela vai. Eu falei, que negócio caro. Você compra por R$3, vende por isso, é? Ela olhou para mim assim. E o menino ficou fascinado. Irmão, se eu comprasse tudo ali, Lene, ele queria tudo. Não tem como a gente optar por tudo. Precisamos optar pela prioridade. E a prioridade, Shirley, é ser cheio do Espírito Santo. E quantos de nós abrimos mão dessa verdade espiritual porque queremos abraçar tudo, é ou não é? Outras prioridades. Nos aproximamos de tantas coisas e aquilo que um dia foi prioridade não é mais. Reconhecemos, é uma necessidade, Darlan, ser cheio do Espírito Santo, mas não temos mais aquela identidade, não, é uma prioridade. Prioridade vem como primeiro. E a proposta é: perca o controle, saia de cena, que o Espírito Santo tome a minha vida, tome a tua vida, que as pessoas que nos cercam, elas irão falar assim: meu Deus, fulano, se uma situação como essa mulher ia dar uma resposta assim, esse homem ia dar uma resposta assim.
esse filho iria dar essa resposta, mas as pessoas irão perceber, não porque iremos falar, mas porque iremos nos comportar. O nosso comportamento revela quem está em nós. O nosso comportamento revela quem está em nós. Mas eu não posso ser tomado por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu não quero sair do radar. Eu não quero perder isso que eu conquistei, esse preço que eu paguei. Porque, irmãos, deixa eu dizer algo. Tem que pagar preço sim. Não vem para cá falar que é pronto, agora não, tem que pagar preço, tem que renunciar a carne, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, renunciar tudo aquilo que nos distancia dessa comunhão plena. Mas tudo isso para você ficar no radar de Deus, no radar do Senhor. Quando o Senhor olha para a terra, Ele sabe quem são os seus. São aqueles que foram selados pelo penhor, pelo Espírito Santo. Aqueles que foram selados. Tem um selo, irmãos. Tem um selo na minha, na sua vida. Percebe em alguns momentos na sua história que você passou por uma situação e você falou assim: não tem como, não vou sair dessa situação, não tem como vencer, de fato eu vou afundar nesse negócio aqui, mas o selo do Espírito Santo prevaleceu. Quantas vezes? E ali o Espírito Santo veio como Paráclitos, como consolador, como companheiro, pegou o abatido e levantou, pegou o fraco e fortaleceu, e você entrou débil, em debilidade espiritual, mas você foi fortalecido, você foi encorajado, você foi motivado, você saiu daquele ambiente, desculpe-me falar dessa forma, cuspindo fogo e arrotando brasa. É a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo. É o Espírito Santo se movendo. Quantas vezes o nosso interior foi tomado por trevas, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face. Irmãos, e Deus falou, e haja luz, e existiu luz. E o Espírito Santo trouxe a palavra de luz para mim e para você, porque o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Então nós precisamos, queridos, como igreja, compreender que o Espírito Santo não é uma pessoa decorativa da igreja. O Espírito Santo não é uma decoração. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Ele nos convence do pecado. Ele gera esse entendimento e nos conduz à salvação. Ora, é Deus que faz que nós e que vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com o seu próprio, como sua propriedade, e pôs o Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Ele colocou o seu Espírito em nós. Queridos, o Senhor está sinalizando, grandes coisas estão por vir. Mas nós precisamos nos mover e compreender a pessoa do Espírito Santo. Quando nós cantamos essa melodia que fala: não há nada melhor, não há nada, não. A esperança viva,
Aí começa: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu corpo ser inundados por tua glória, Senhor. A presença de Deus é manifesta pelo Espírito, irmãos. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso que nós não nos sentimos mais em prisão, porque aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, irmãos. As correntes que atavam a minha e a sua vida não prevalecem mais, porque aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aquelas prisões emocionais, prisões mentais, prisões espirituais, não existe mais, porque aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, irmãos. E Ele nos deu o seu Espírito para que pudéssemos ter plena intimidade. Quem conhece o interior, a profundeza do ser humano, se não for o seu Espírito? O Espírito Santo de Deus conhece as profundezas de Deus. E aí nós estamos como igreja às vezes sem compreender o que está à nossa disposição, o poder que está sobre as nossas vidas. Irmãos, Jesus falou o seguinte: olha, se vocês crerem em mim, vocês irão fazer obras maiores. Mas por que isso? Porque o Espírito Santo está em nós, queridos. A questão é que uma palavra como essa nos leva a um sentimento, nos leva a um envolvimento. Uma palavra como essa ativa em nós a realidade dos céus, mas não sabendo nós que era para essa realidade permanecer ativa todos os dias. E aí pensamos e olhamos: como assim? Como assim? E eu quero rapidinho aqui falar o seguinte: o Espírito Santo é o seu melhor amigo. Eu tenho uma limitação de caminhar com você. Não tem como o pastor, o líder, a pastora, a bispa, o bispo, o líder tal, o irmão tal, conviver 24 horas com você. Eu não vou para o trabalho com você, eu não vou para a faculdade com você. Entende? Daqui a pouco vai terminar o culto, eu vou para a minha casa, você vai para a sua casa. Mas olha que coisa interessante: da hora que você acordou até agora, o Espírito Santo está em você. Você estava se programando. E Ele falou: vamos. Vai terminar e você vai para casa. Ele vai falar assim: estou aqui. Quem está entendendo, irmãos? Mas nós desprezamos, irmãos. E porque às vezes estamos abatidos, porque às vezes estamos tristes, porque às vezes estamos tão... porque não entendemos quem é o Espírito Santo. E Ele nos deu o seu Espírito para uma vida, uma vida plena de intimidade. Ele é nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. Olha que coisa tremenda. O Espírito Santo é aquele que nos ensina, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito Santo é o nosso mestre. Quantas vezes, amados, todos nós aqui, eu creio, se você não teve ainda há tempo de você ter essa experiência. Você ficou ali em cima de um texto, ali lendo, e não estava entendendo nada. Sua mente tomada por tantas preocupações, tantas não sei o quê. E você falou: não, está tudo errado, peraí. Fechou a Bíblia, foi se derramar.
Você entrou no teu quarto e deixou tudo lá fora. E ali você entrou em uma plena comunhão. Oh, Espírito Santo, me ensina, me revela a palavra. E quando você abre as Escrituras, irmãos, vem o mestre por excelência, Paráclitos, e começa a trazer a revelação da palavra. A palavra solta nos teus olhos, no teu espírito. Uau! Algo poderoso, você começa a olhar, você começa a ver, e você começa a ser edificado. Irmãos, quantas vezes eu me peguei assim, ó. Meu Deus, que palavra! Mas não foi a minha mente humana, foi a revelação do Espírito. Teve coisas que o Senhor já me deu, que eu falei assim, não tem como eu falar isso para o povo não. E falar, isso é para mim ou é para eu ministrar para a igreja? É só para você. Aí você tem que compreender o seguinte, que tem coisas que é para você. Aprendeu? Aprendeu? Ele quer trabalhar uma área específica da sua vida. É para você. Então, amados, igreja, MBC, a partir de mim, vamos valorizar o Espírito Santo. Sair com esse compromisso. No momento de aflições, no momento de... Converse com Ele. Às vezes nós buscamos primeiro o homem do que a Ele. Aí alguém vem nos dá um conselho, fala algo e uma chave é girada. E a gente fala, meu Deus, muito obrigado. Aí o Espírito Santo está lá. Eu aconselhei ele, eu também queria falar para você. Mas vamos aprender, irmãos, a ter dependência do Espírito Santo. Não que a gente não vai consultar o homem, não que a gente não vai pedir um conselho, não é isso que eu estou falando. Mas perceba, primeira coisa, a gente corre para quem? Não, irmãos, vamos pegar a rota correta. Primeiro, vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Primeiro, vamos permitir que o Senhor fale conosco por meio do seu Espírito. Na multidão de conselhos, sim, os planos se estabelecem, mas aí a gente coloca tanta expectativa no homem, não é? E o Espírito Santo está lá. Tipo assim, irmãos, ó, eu estou agindo na vida dele, mas eu também estou na sua vida. É ou não é, irmãos? É ou não é, irmãos? Quem deseja ser cheio, se coloque de pé. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus. Tu és o Senhor. Sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele. E Ele em nós, porque Ele nos deu Paráclitos. Ele nos deu o seu Espírito. Feche seus olhos. Levante suas mãos, feche seus olhos. Ele já está aí dentro de você. Ele já está dentro de você. Não faça uma performance, não. Sinta Ele mesmo. Deixa esse aleluia sair mesmo, porque Ele está dentro de você. Deixa a glorificação sair. Não deixa o diabo enganar você. Você está fazendo uma performance, não. A sua linguagem é a linguagem do reino. É isso mesmo, esse aleluia vem do Espírito. Essa glorificação. Porque, irmãos, você acha que Satanás vai nos conduzir a glorificar o nome do Senhor, a invocar o nome do Senhor, a reconhecer que Jesus é o Senhor? Claro que não. Então, aí está aí dentro de você. Abre a tua boca, levanta tuas mãos, começa a glorificar, começa a declarar para Ele: olha, eis-me aqui, toca-me de forma diferente.
Hoje o Senhor abriu mais uma vez o meu entendimento e eu quero sair da margem desse rio. Eu quero ir a águas profundas, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, vem mais. Mais, Espírito Santo.